Então, pessoal, boa tarde. É, eu tive um problema aqui, não consegui chegar aí a tempo, né? Terminei tendo que desistir aqui e voltar do caminho. Eu tô mandando esse vídeo para vocês, né? Tô mandando esse vídeo para vocês para que vocês compreendam como fazer aquela atividade. É importante que a gente volte a rever aqui, né? O que é variação. Como eu falei para vocês, tudo que a gente trabalha no melhoramento para a gente conseguir identificar as semelhanças e as distâncias entre os animais é a partir de estudo da variação, né? Ou seja, da variância. Então, lembre que é importante que haja variação na população e que seja possível medi-la, certo? Sem variação não tem como melhorar uma característica por meio de seleção. A quantidade de variação de uma característica é medida e expressa como variância. E os componentes nos quais a variância é particionada é chamado de componente de variância. E os componentes de variância são relativos aos valores genotípicos e os valores de ambiente. A gente discutiu isso na aula passada, né? Que é aquela nossa fórmula geral do melhoramento, que é fenótipo igual a genótipo mais ambiente. Então, a gente viu, como eu discuti com vocês, que a partição da variância fenotípica em somente duas partes, ou seja, variância genotípica e causada pelo ambiente, não conduz ao entendimento completo das propriedades genéticas da população. Né? Para isso a gente precisa dividir, né, essa variância aqui genotípica, porque lembre aqui que fenótipo é igual genótipo mais ambiente. As variações fenotípicas elas se devem às variações de genótipo e às variações de ambiente. Dentro desse genótipo eu posso dividir ele em variações aditivas, de dominância e de epistasia, certo? Então, variância genética aditiva é a variância dos valores genéticos existentes na população, é a principal causa de semelhança entre parentes e das propriedades genéticas da população. E variância devido à dominância e variância devido à epistasia. Variância genética aditiva. Como os valores genéticos representam os desvios da média da população, a variância genética aditiva pode ser calculada a partir das frequências dos genótipos multiplicada pelos seus respectivos valores genéticos, né? Então a gente viu aquela forma lá, né? Fazendo toda essa decomposição aqui da parte homozigota, heterozigota e homozigota recessiva, a gente vai chegar nessa forma para calcular a variância genética aditiva. Né? Isso pensando em um locus. A gente viu a variância sobre dominância, né? Não vou repetir isso para vocês. A variância genotípica, né? Que é igual a variância aditiva mais variância dominância. E quando tem mais de um locus, vai entrar também a variância devido à epistasia, chegando nesse modelo final. E a variância ambiental, né? Que engloba por definição toda variância de origem não genética. Em geral, a variância ambiental é uma fonte de erro que reduz a precisão dos estudos genéticos, que eu disse para vocês. Se aí não tiver variação ambiental, era tudo muito mais fácil, certo? Se a gente tiver os animais sempre nas mesmas condições, sem nenhuma variação ambiental, seria tudo mais fácil na hora de avaliar cada animal geneticamente, né? Fazer a avaliação genética dos animais. Então, as causas mais comuns são fatores climáticos e nutricionais. Dentre dos parâmetros genéticos, a herdabilidade, né, é um dos parâmetros mais utilizados, porque ela é uma relação do valor genético aditivo, certo? Da quantidade que passa de pai para filho. Ela pode ser definida como a fração da variância fenotípica que é causada por diferença entre genes ou genótipos do indivíduo. A herdabilidade, como eu falei para vocês, ela pode ser no sentido amplo e no sentido restrito, certo? No sentido amplo, é toda a variação genética dividido para a variação fenotípica. Toda a variação genética dividido para a variação fenotípica, certo? No sentido amplo, toda a variação genética dividida para a variação fenotípica. E o que vai anular nisso aqui? No sentido amplo, ela anula somente a variação ambiental. No sentido restrito, né, dessa parte genética aqui, ela anula, né,
ela vai ver quanto que é a porção aditiva. Então é aditivo dividido para variância aditiva dividido para variância fenotípica. Com isso ela vai anular todas essas outras ações aqui, ó. Beleza? Essa é a diferença do sentido amplo e do sentido restrito. No sentido restrito ela é mais precisa porque ela avalia somente a aditiva. Então, no sentido restrito, né, a variância ela é a correlação, né, ela é igual à correlação entre pais e filhos. Lembram disso, né? Esse que a gente já falou. Então, estimativa desses componentes de variância. Para que a gente venha calcular a herdabilidade, a gente tem que estimar, né, dividir esses componentes de variância. A semelhança entre parentes fornece a base para estimar a variância genética aditiva para uma característica poligênica. Então, lá naqueles exemplos, uma coisa é quando eu tenho somente um gene e conheço o valor deles. Mas aqui não, eu vou a partir da semelhança entre os parênteses, porque essa semelhança ela é devida ao ambiente e todos os genes que interferem naquela característica. A semelhança fenotípica entre parentes é de origem genética e ambiental, certo? Indivíduos parentes têm gene comum e muitas vezes compartilham um ambiente comum. Medir-se a covariância fenotípica entre parentes, é possível estimar a variância genética aditiva na população. Certo? Os tipos de parentes mais usados são os meios irmãos, irmãos completos, progênie de um dos pais e progênie média dos pais. Então, uma coisa é como são famílias de meio irmãos, ou seja, filho de um pai com diversas mães, diferentes mães, ou famílias de irmãos completos, quando é filho de um pai, né, que a gente tem aqui, ou repetidos, a gente pode tratar isso aqui irmãos completos quando eu tenho que uma fêmea pariu mais de uma vez, ou de um mesmo pai, ou eu tenho partos múltiplos, por exemplo, suíno, né, aves que tem ninhada múltipla. Então aqui a gente vê que progênie de um dos pais é metade da variância aditiva, né, metade da variância aditiva. A semelhança fenotípica entre parentes, né? Quando tem o progênio de um dos pais, né, a covariância fenotípica é metade da variância aditiva, né? E no caso a herdabilidade ela é calculada pela correlação, né, entre variância aditiva e variância fenotípica. Isso já falei na aula passada, só repetindo. Meios irmãos é o que a gente está vendo aqui agora, né? A covariância fenotípica diria 1/4 da variância aditiva. E a herdabilidade é calculada pela correlação, né, seja 1/4 da variância aditiva dividido para a variância fenotípica. E aí eu passei uma atividade para vocês, né? Passei essas formulazinhas e uma atividade para vocês como calcular. Aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar aqui no Excel, né, como que a gente faz esse cálculo. Aqui, ó. A gente vai fazer o que? Uma nova aqui no Excel, certo? Eu vou mostrar aqui no Excel para ficar mais fácil. Aqui no Excel fazer uma nova. Como que a gente faz? Primeira coisa, a gente faz essa parte aqui. Monta esse quadro. Digita aqui no Excel aquelas mesmas informações que eu passei para vocês, né? 4 touros, 5 filhos cada um. Montei esse quadro, digitei tudo isso aqui. Aí eu venho agora, faço a soma, né? Essa soma a gente faz que a gente vai precisar dela mais tarde, né? Você faz a soma, só vai vir aqui, ó, igual, bota igual, soma, clique duplo, soma, arrasta. Então eu fiz a soma. Vamos fazer o que mais? Porque essas informações aqui a gente vai precisar aqui na nova, certo? Vamos pegar essa soma de cada reprodutor e levar ela ao quadrado, que a gente vai precisar também lá para calcular o SQ de reprodutores. Então, para fazer ao quadrado, você faz assim, ó, igual, pega o número, bota esse acento aqui, o circunflex, ao quadrado. Ele já faz ao quadrado. Você clica aqui, arrasta, ele faz todos. Aí você pega e soma esse valor, né? Soma esse valor aqui, ó.
certo? Soma esse valor. Vamos fazer a soma do n total, ou seja, somatório de y, ou seja, o somatório de todos esses dados aqui. A gente vai precisar dele também aqui na nova. Só clicar soma, seleciona todos, ó, certo? E tá valendo aqui, ó. Vem aqui soma, eleva esse somatório ao quadrado, que a gente vai precisar também aqui na análise de variância. Outra dado que a gente vai precisar é o somatório de y ao quadrado, ou seja, primeiro a gente tem que elevar todos ao quadrado, ó. Fiz isso aqui, ó. Elevar todos ao quadrado, depois somar. Certo? E aí clica aqui, arrastou todos e fez o somatório dele ao quadrado, ó. Que é isso aqui, ó. E vamos calcular aqui o C, que é o fator de correção que a gente vai precisar para calcular o SQ. Não é isso? Calcular o SQ. Que o fator de correção, né, ele é o somatório de y elevado ao quadrado dividido por n. O que é n? É o número de amostras. Não é isso? Ó? Que é 4 reprodutores vezes 5 filhos cada um. Vocês olham nesse material aí, né, para vocês rever as fórmulas. Então vamos lá para análise de variância. Já eu mostro as fórmulas aqui. Peraí. Então aqui na análise de variância, como que a gente monta? A fonte de variação, né? No caso fonte de variação, a gente vai ter reprodutor e resíduo, né? Porque qual é a nossa fonte de variação? São reprodutores. Então veja só, reprodutor, você pode entender que é a variação entre reprodutores. Aqui na análise de variância, vamos entender como é que ela funciona. Que a análise de variância é um método que eu tenho como separar qual a variação é responsável por essa fonte, né? E qual a variação é responsável pelo resíduo. Pensando na análise de variância lá em outro tipo de experimento, né, você faz isso, você separa qual é a variação entre aqueles resultados que é em função do tratamento e qual é a variação residual, ou seja, por outras causas ambientais, erros experimentais, né, várias coisas que podem levar também à variação entre resultados. Pense no experimento qualquer, né, o experimento lá testando ração e frango de corte. Então a ração é o tratamento, vai vir para cá. E quais as variações esperadas? Que os animais tenham uma variação de resultado em função do tratamento, que seria a ração, e também outras causas, que é resíduo. Aqui no melhoramento genético a gente faz isso. Usa essa análise de variância para ela ver a variação entre os reprodutores, que é o tratamento, e a variação dentro da progênie, que é resíduo, que são por outras causas essa variação. Certo? Essa variação ela vem aqui por outras causas. De outras ações genéticas e como as causas e também as causas não genéticas, ou seja, as causas ambientais. Então vamos lá. Grau de liberdade. Grau de liberdade é número de reprodutores menos 1, que é tratamento menos 1. Então é 4 menos 1, grau de liberdade. Total é n menos 1, que é igual a n, ó, olha aqui, n menos 1. E o resíduo é a diferença, né, do total menos o de reprodutor, ou seja, do grau de liberdade total menos o tratamento. Então dá 16. Cálculo do SQ. Vamos ver aqui, ó. Lembra que é a fórmula do SQ total. SQ total é igual ao somatório das amostras ao quadrado, não é isso? Menos C. Então vamos aqui no Excel, ó. Somatório das amostras ao quadrado menos C. Então que dá 1248. SQ reprodutor, né, a soma de quadrados dos reprodutores, é o que? Lembre aqui, a mesma coisa de tratamento, né, é o somatório de todos os reprodutores ao quadrado dividido por R. Né? Nesse caso, esse R aqui é o número de repetições, nesse caso é o número de filhos. Certo? Então como eu fiz, ó, peguei esse somatório de reprodutores ao quadrado aqui, ó. Deixa eu refazer aqui, ó. Somatório de reprodutores ao quadrado dividido por K, né? Que esse K aqui é a mesma cor do R lá, que é o número de repetições. Esse caso aqui, porque como a gente usa o K para representar o número de filhos, aqui, ó. Representar o número de filhos. Menos o C, né? Que é o fator de correção. E SQ resíduo é só pegar aqui, ó,
esse menos esse vai dar o resíduo. Quadrado médio é só dividir o SQ e dividir pelo grau de liberdade, né? Quadrado médio reprodutor é esse aqui, ó, 1077 dividido para 3, e o quadrado médio do resíduo é 171 dividido para 16, que deu 10. Né? Isso na fórmula é o que? Esse quadrado médio residual ele é igual à variância residual, ou seja, variância ambiental, certo? E o quadrado médio do reprodutor, né, que é mesmo do tratamento, é igual a variância ambiental mais variância residual mais variância do reprodutor, certo? Então aqui, variância residual é igual ao quadrado médio residual, e variância residual mais variância mais K, né, vezes, ou seja, o número de filhos mais o número de filhos vezes a variância do reprodutor é igual ao quadrado médio do reprodutor, né? Pegando essa fórmula aqui e só decompondo ela, a gente chega nessa seguinte fórmula, que a variância do reprodutor é igual ao quadrado médio do reprodutor menos o quadrado médio residual dividido pelo número de filhos do reprodutor. Vocês podem vir aqui no livro do Paulo Sávio, né, aquele que eu passei para vocês no e-mail. Deixa eu abrir ele aqui. Vocês vão entender bem o andar dessa fórmula. Aqui, ó. Tá aqui. Habilidade, peraí. Aqui, ó. Então vocês vejam aqui, veja a decomposição dessa forma, né? O quadrado médio do reprodutor é igual à variância residual mais o número de reprodutores, o número de filhos de cada reprodutor, vezes a variância do reprodutor. Fazendo a decomposição da fórmula, né, a gente chega nessa fórmula aqui, onde a variância do reprodutor é igual ao quadrado médio do reprodutor menos o quadrado médio residual dividido para o número de filhos por reprodutor, certo? Então vamos aqui. Variância residual é igual ao quadrado médio residual. Então esse é igual a isso aqui, na análise de variância. Variância do reprodutor é o que? É quadrado médio, né, ó, quadrado médio do reprodutor menos quadrado médio residual dividido pelo número de filhos do reprodutor. Deixa eu fazer isso aqui, ó, no Excel. Ó, quadrado médio do reprodutor menos quadrado médio residual dividido pelo número de filhos do reprodutor, que são 5. Calma aí. Tem que fechar aqui. Deixa eu refazer aqui que deu erro na fórmula. Variância do reprodutor é o que? Quadrado médio do reprodutor dividido para residual. Desculpa, quadrado médio do reprodutor menos quadrado médio residual dividido barra pelo número de filhos. Vai dar isso aqui. Para a gente chegar aqui e calcular a variância fenotípica, o que é a variância fenotípica? É a variação total, que a gente vai precisar saber dela para calcular a herdabilidade, certo? Então, vamos aqui, ó. Variância fenotípica é variância do reprodutor mais variância residual, certo? Então a gente vem aqui, ó, é igual a esse, variância residual mais variância do reprodutor. A gente tem a variância fenotípica. E aí, para saber a herdabilidade, nesse caso no sentido amplo, que por esse método aqui a gente não vai conseguir calcular ela restrita, né? Para calcular ela ampla por esse método aqui, com esses dados, a gente vai fazer isso. A herdabilidade é igual à variância do reprodutor dividido para a variância fenotípica. A herdabilidade é igual a variância do reprodutor dividido para a variância fenotípica, que é uma herdabilidade dessa característica de 0,86. Então, é isso que eu quero que vocês façam.
Eu vou mandar agora para vocês outros dados, né? Eu vou mandar uns dados para vocês que a gente vai ter peso ao nascer, né? E peso adulto. Esses dados aqui, ó. Peso ao nascer e peso adulto. E aí eu vou querer que vocês façam calcule para essas duas características também, beleza? Então, qualquer dúvida eu estou à disposição e amanhã a gente volta a conversar.